Você acredita em anjos? Estaríamos protegidos o tempo todo por esses seres divinos? E como o Espiritismo entende essas entidades? Confira agora o Tem Medo da Verdade. Olá, começa agora mais um Mistérios. E o tema de hoje são os anjos. Será que eles realmente existem? Para tirar essa dúvida e debater sobre isso, eu recebo nos estúdios da TV Mundo Maior, Márcia Cobeiro, que é parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e também Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita. Para a gente começar, a gente viu anteriormente uma matéria que mostrava que os anjos aparecem com frequência na Bíblia. Márcia, você, como estudiosa da Bíblia também, acredita na existência dos anjos? Não tem como não acreditar, uma vez que está nos textos bíblicos. Por exemplo, em Marcos, capítulo 12, versículo 25, fala de anjos criados pelo poder da palavra de Deus. Então, não tem como negar a existência de seres espirituais livres, que têm inteligência, que têm vontade, mas que são criaturas de Deus, seres meramente espirituais, criados e criaturas de Deus. Norberto, quer fazer algum comentário sobre isso? Sim, tudo é criação de Deus. A designação anjo, naquela época, das Escrituras, era para descrever as aparições. E hoje nós sabemos que as aparições elas ocorrem não só exclusivamente com anjos, mas com toda a escala espírita, toda a escala de espíritos. Temos espíritos simples, temos espíritos mais evoluídos e temos espíritos angelicais, que seria o topo da hierarquia espiritual dentro do processo evolutivo. Uhum. Márcia, você, em outros debates aqui que eu mediei, disse que não acredita, pode me corrigir se eu estiver errado, que os espíritos possam atuar aqui nas pessoas que estão encarnadas. Por que você acredita, então, que os anjos poderiam fazer isso? Não foi o que eu disse, Felipe. Eu disse que o que está na Bíblia é que eles existem. Então, se no plano de criação de Deus tem seres meramente materiais, como uma pedra, tem o homem, o ser humano, que é material e espiritual. Como você negar a possibilidade de Deus ter criado seres meramente espirituais, chamados, aqui nesse contexto, de anjos? Outra coisa é a ação deles no nosso mundo. A ciência, que observa a realidade dos fatos, então, vendo os fatos aqui neste mundo, não tem como provar que seja a ação de anjos, que seriam os bons, de demônios, que seriam os anjos maus, ou, evidentemente, também, repetindo mais uma vez, dos espíritos dos mortos. Sim. Então, você não acredita que eles poderiam agir sobre nós, como cientista? Não. Tanto é que a terminação El, de Miguel, é força de Deus. Miguel é nome de Deus. Gabriel, força de Deus. Rafael, cura de Deus. Deus é invisível. Então, é Deus quem age no nosso mundo. E para entender essa ação de Deus do mundo, usava-se a expressão o anjo do Senhor, em nome do Senhor, mas é o próprio Deus agindo no mundo. Uhum. E você, Norberto, acredita que os anjos podem atuar na nossa vida? Sem dúvida. A própria anunciação do nascimento de Jesus foi feita através de um anjo. Um espírito incumbido da missão de levar essa informação a Maria, se materializou junto a ela e fez a revelação. Como hoje continuamos tendo revelações de outros espíritos. Haja vista as escritas de Chico Xavier e outros tantos médiuns que fazem as manifestações como representantes dos espíritos aqui na Terra.
Uhum. Márcia, o que você teria a dizer sobre a aparição do anjo Gabriel? Deus, ele não tem materialidade, é puro espírito, mas ele é onipresente. Se ele vai manifestar-se, ele precisa de alguma forma ser compreensível. Mas então esse anjo que Maria, né, diz ter visto é o próprio Deus, é força de Deus, é divina providência, como os teólogos falam. Então, é o próprio Deus agindo. Mas como nunca ninguém viu Deus, essa visão que Maria tem, como se fosse um anjo de Deus agindo, nós temos o dever de interpretar de forma bem objetiva os textos bíblicos, que é o próprio Deus que se serve do conhecimento ou desconhecimento e limitações dos seres humanos para eles se fazerem entender. Por que na Bíblia, então, não está bem claro isso? Não deixou, todas as vezes que dizia das aparições de anjos, não disse a aparição de Deus? De uma certa forma está bem claro. Porque, por exemplo, assim, Moisés, ele fala de que muito do anjo do Senhor, do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus, apesar de ter recebido as tábuas da lei, de afirmar, né, que foi do próprio Deus, ele nunca afirma que viu Deus, porque nunca ninguém viu Deus. Então, a única coisa que o ser humano pode falar é que ele viu as obras de Deus. E as obras de Deus são atribuídas de maneira interpretativa, como a necessariamente eu tenho que materializar, porque tem pessoas que só acreditam naquilo que elas veem, mas como ninguém vê Deus, a pessoa, aquilo que ela imagina que é o anjo, né? Que para nós, os católicos, né? Eles são envoltos de luz, eles têm asas, muitos vêm acompanhando, tocando trombetas. Então, aquilo que a minha imaginação humana imagina é aquilo que ela projeta e que ela vê. Entendi. Norberto, e na concepção espírita, os anjos teriam essas formas também? Pode ser que eles apareçam com a forma que queiram, porque como espíritos eles têm a capacidade de manipular a matéria. E as aparições, elas são materializações. Então, se um espírito tem um determinado grau evolutivo, ele manipula a matéria de acordo com o seu conhecimento e a sua evolução moral. Os indivíduos com moral mais elevada, o campo radiante dele é mais brilhante, é mais iluminado, vamos assim dizer. Então, ele aparece como algo assim muito claro. Os indivíduos que têm a mente deturpada, o campo vibratório é mais denso, é mais pesado. Em volta dele se adensa matéria mais escurecida, mais enegrecida. Então tem as formas mais escuras. Mas é uma questão de manipulação de matéria. Usa-se o ectoplasma e faz-se as aparições. Uhum. Agora eu fiquei curioso por você dizer que existem esses, com uma esfera, uma aura, não sei se eu posso dizer assim, mais brilhante, uma mais escura. E esses seriam os anjos e demônios? Sim. Norberto, antes de você aprofundar nessa questão, eu peço para você responder daqui a pouco. A gente já volta. Estamos de volta com a segunda parte de Mistérios, no programa de hoje debatendo sobre anjos. Será que eles existem? Ou melhor, será que os anjos e demônios existem? Esta foi a pergunta que eu deixei anteriormente para o Norberto. Sinta-se à vontade. Existem, pela designação de anjo e demônio. Mas o que nós sabemos é que dentro da hierarquia espiritual, existem os espíritos inferiores e os espíritos superiores. Os espíritos inferiores, eles são caracterizados pela sua baixa elevação moral. E os espíritos superiores, pela sua alta elevação moral. Tanto o inferior como o superior, eles têm capacidade e grande conhecimento para a manipulação da matéria.
Então eles fazem aparições. E avançando um pouquinho mais a discussão do tema, nós temos um anjinho da guarda que nos intui as coisas boas. E nós temos um capetinha do mal que nos intui as coisas más. Depende de nós sintonizarmos. Ambos poderão se aparecerem para nós? Sim. Os videntes, os médios videntes, aqueles indivíduos que têm a capacidade de ver os defuntos, os mortos, verão os anjinhos e verão os capetinhas. Depende a sua sintonização. A Márcia, obviamente, discorda disso. Norberto, vamos diferenciar as duas coisas. Nos textos bíblicos, lá atrás, quando fala de seres inteligentes, com vontade e com liberdade, que foram criados por Deus, chamado de anjos, diz que entre esses tinha um grupinho de rebeldes, né, malcriados, desobedientes e que rejeitaram a Deus. Então, estes que se afastaram de Deus foram os chamados de demônios. Mas continuo insistindo no aspecto de que são criaturas. E se criados por Deus, não podem ter poderes iguais ao seu Criador. Então, Deus é o poder supremo. Agora, isso que você falou, que nós temos o anjinho da guarda aqui no lado de cá e o capetinha, o ruinzinho, para o lado de cá, vamos dar o nome certo aos bois, né? Tem o instinto que faz com que eu queira fazer coisas que a moral, o caráter, até os critérios religiosos não me permite. Vamos dar um exemplo concreto. Eu sou casada, e daí fico fantasiando e ter uma fantasia extraconjugal com um rapazinho lá jovem, todo malhado, todo sarado de academia, né? Bonitão. Então, o instinto, que é o lado carnal, vai dizer, que o outro é mais jovem, é mais bonito, é mais atraente. Isso é um instinto. Mas quem deve dominar a unidade psicossomática, o ser humano, corpo e alma, é a razão. Então, a razão, que é onde estão os critérios morais e racionais, vai falar, não, você livremente optou por estar casada. E com este com o qual você está casada, você tem um projeto de vida, uma promessa de fidelidade, né? Tem todo um projeto comum. Então, a razão tem que dominar os instintos. Então, isso de eu chamar o instinto de demônio e a razão, né? A moral, o caráter de anjo, já está meio ultrapassado. Está forçando a barra. Me parece que o raciocínio agora da Márcia traz a responsabilidade mais para o indivíduo. Sem dúvida. Enquanto o seu raciocínio terceiriza a nossa responsabilidade. Não. Pera. A responsabilidade é sempre do executor. Eu sou responsável pelos meus atos, independente da fonte de informação que chega até mim. O que nós dissemos e reafirmamos é: nós somos intuídos e inspirados dioturnamente por emissões de pensamentos de seres que já desencarnaram. Todos os indivíduos que morreram continuam com a sua atividade mental na espiritualidade, no mundo dos espíritos, como se fossem anjos. Lá não tem a matéria da mesma forma que tem aqui. A única coisa que eles fazem é continuar pensando, irradiam o seu pensamento. Da mesma forma que vocês, que estão nos vendo agora, estão recebendo essa informação através de ondas eletromagnéticas que levam som e imagem, a comunicação dos mortos, dos anjos e dos capetas se dá da mesma forma, a emissão do pensamento deles. Não é porque eles morreram que eles não emitem o pensamento, porque a ação do pensamento não é física, ela é imaterial.
é do Espírito, e o Espírito não morre jamais. Uma vez criado, vai continuar até toda a eternidade. Márcia, eu queria voltar numa questão, na questão que a gente iniciou o bloco, sobre demônios. Anjos seriam a expressão de Deus. Os demônios, apesar de serem criaturas divinas também, são a expressão do diabo? Ai, meu Deus. Nosso Deus não é seu, Márcia, é de todos. Deus é de todos. Existe a liberdade que o próprio Norberto insiste sempre na questão do livre arbítrio. Então, existe sempre a possibilidade de você escolher fazer o bem ou de você escolher fazer o mal. Mas quando você escolhe fazer o bem, você bate no seu peito e diz: o mérito é meu. Quando você escolhe fazer o mal, daí rapidinho você já põe que a culpa é do outro. Então, somos nós, eu vou tentar repetir mais uma vez o que eu já falei, somos nós que não aceitamos nossas limitações humanas, né? De desejo sexual, de, às vezes, não ter controle sobre bebida, drogas, de calúnia, de mentira, de falar da vida alheia. Então, quando nós tomamos atitudes que nós não achamos adequada, o mais cômodo para nós é personificar num outro que domina a minha vontade, né, que toma conta de mim, mas isso não dá para provar cientificamente. O ser humano é livre. Então, quando ele escolher o bem, seja parabenizado pelo bem que fez. Quando ele optar por fazer o mal, seja punido pelas leis dos homens, ou castigados, ou repreendido, né? Levar um puxãozinho de orelha do pai, um carinhoso puxãozinho de orelha da mulher, seja repreendido por aquele ato que ele fez, que não é o adequado, que não é o esperado. Então, nem os anjos, nem os demônios, apesar de existirem, eles agem no nosso mundo. Tá, então a vou te fazer uma fruto pergunta do coração do homem. Antes que o Felipe a faça, eu já farei. Qual a função do anjo de guarda? Se, de acordo com o que você está falando, ele não influencia na nossa forma de ser, ele não nos orienta, ele não nos guia, ele não nos consola, já que isso não pode acontecer, qual a função do anjo? Márcia, antes de responder, a gente vai para mais um intervalinho rápido. A gente já volta. Estamos de volta com a terceira parte de Mistérios, hoje falando dos anjos. E no bloco anterior, o Norberto deixou uma questão ali para a Márcia sobre qual a função do anjo da guarda, Márcia. Vamos retomar o raciocínio. No equilíbrio do plano, né, de criação de Deus, seres meramente materiais, seres espirituais e materiais, seres meramente espirituais, os anjos. Mas quem age no nosso mundo? São os anjos? Não, é exclusivamente Deus. As suas criaturas não têm o poder divino. Agora, como que você vai explicar a divina providência, a ação de Deus no nosso mundo, a proteção de Deus, a mão de Deus, o amor de Deus, esse Deus Pai, esse Deus que guia, esse Deus que protege, esse Deus que salva, para uma criança de 7 anos de idade que está fazendo lá o catecismo, por exemplo, na Igreja Católica. Então, eu mesmo, quando criança, ganhei dos meus pais um quadrinho que tem a imagem do anjo, esse de asas nas costas e tudo, protegendo uma criança que está atravessando uma ponte. Isso é muito clássico. Essa imagem todos devem conhecer. Então, aí, nesse sentido, o anjo da guarda, o que é? A divina providência. É Deus que nos protege, é Deus que nos guia. Então, quando nós dizemos para uma criança, né, dorme com os anjos, evidentemente que Deus, na sua infinita sabedoria, entende que nós estamos querendo dizer só isso. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te guie
porque os anjos não agem no nosso mundo. Então, o que nós atribuímos aos anjos é a divina providência, é a ação de Deus no mundo. Márcia, fique pensando um pouco aí na questão que você vai fazer para o Norberto. Enquanto isso, Norberto, se anjos e demônios ou espíritos superiores e inferiores existem, onde eles habitam? É no céu e no inferno? Não existe céu e inferno usando a linguagem pueril, sem ofensa, Márcia. Ela fez a alusão das imagens que nós criamos que nos são passadas quando crianças, quando nós somos crianças, e que essas imagens se tornam verdadeiras dentro de nós. Então, o próprio Jesus, ele nos disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando os espíritos se revelaram como uma das forças da natureza e dentro da autorrevelação dos próprios espíritos, eles mostraram essa hierarquia. Então, os seres mais elevados na hierarquia espiritual são considerados os seres angelicais. Esses seres angelicais interpretam Deus, são os representantes de Deus, os prepostos de Deus. E eles vão passando as suas informações dentro de um nível hierárquico. Por isso que nós temos, da mesma forma que uma empresa tem o presidente, depois tem o vice-presidente, depois tem o chefe de departamento, chefe de divisão, e aí vai até o porteiro, o presidente não se dirige diretamente ao porteiro, tem os prepostos. Então, dentro da hierarquia espiritual, os vários níveis, em função da sua evolução moral, tem uma divisão hierárquica. E aí é que surgem os nossos espíritos protetores e os nossos anjos de guarda. Espíritos protetores são aqueles que estão diretamente ligados a nós. Da mesma forma que tem o protetor, que nos quer bem, tem aqueles que se sentiram ofendidos por ações que nós tivemos junto a eles e que não nos toleram, não nos suportam. E morrem com esse sentimento. O que eles vão levar para o lado de lá? O sentimento de vingança, o sentimento de rancor. E do lado de lá, na espiritualidade, que foi a pergunta que você fez, onde que é o mundo dos espíritos? É aqui. Não existe uma divisão. Mundo dos espíritos é embaixo da mesa, mundo dos vivos é em cima da mesa. Não, há uma interpenetrabilidade. A matéria, nós já sabemos, é oca. Então, como os espíritos pensam, o pensamento dele passa através da parede. Da mesma forma que vocês estão recebendo a imagem e o som. Isso viaja no tempo e no espaço. Então, o capeta ou o anjo, divisão hierárquica. O que caracteriza um anjo? Ações boas, protegem, querem o bem. O que caracteriza os demônios? Espíritos inferiores, vingativos. E tem os seus grupos. Da mesma forma que tem o grupo de corintiano e o grupo de palmeirense. Sem desmerecer os outros times, mas cada um com seus objetivos, com os seus ideais. Quem são os anjos e demônios, no caso do Palmeiras e Corinthians? Aí é difícil, viu? Aí é difícil. Não precisa responder. Não precisa responder, né? Márcia, se você quiser comentar isso que agora o Norberto disse e engatar a sua questão logo em seguida. Bom, eu vou falar uma frase assim bem incisiva e bem simples. Deus, Criador. Os seres humanos, obra desse Criador. Todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós somos amados e iguais perante esse Pai. E entre o Pai e os filhos, que é toda a humanidade, não precisa intermediário. Nem anjo, nem demônio, nem santo, nem médium, nem feiticeiro, nem curandeiro. Não precisa intermediário. O Pai ama o filho, protege e cuida do filho. Agora, já que hoje, né, nós fizemos algumas citações bíblicas, a pergunta que eu queria fazer um pouquinho é com relação à Bíblia e ao Espiritismo. Tudo o que está no Evangelho, né, de revelação divina, de palavra de Deus, de prática de caridade, de justiça, né? Todas as propostas de ser bom, de como ser bom, já está ali no Evangelho. Eu vejo que no Espiritismo,
Na verdade, o que importa são os espíritos. Então, a doutrina é a revelada pelos espíritos dos mortos. O culto é aos espíritos dos mortos. O centro de tudo é os espíritos dos mortos. No Evangelho já está toda a revelação. Por que a necessidade de espíritos de mortos para completarem, afirmarem ou até darem autoridade ao que está nos textos bíblicos, como se a revelação espírita fosse mais importante, mais atual, mais contemporânea, ou completou algo que Cristo já não tem ensinado? Excelente colocação. O Espiritismo, ele vem como uma terceira revelação. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus Cristo. Terceira revelação, os Espíritos, trazendo informações para melhor entendermos os ensinamentos de Jesus Cristo. Antes de ser espírita, eu sou cristão. Então, eu sou um evangélico espírita. Por quê? Porque eu sigo o evangelho. O espiritismo nos dá melhor condição de entender as verdades deixadas no Velho Testamento e no Novo Testamento. Não é que o espiritismo seja superior, não. O espiritismo nos dá ferramenta. Volto a repetir, conheça a verdade vos libertará. Então, se nós temos algo mais plausível, algo mais lógico, mais racional, explicando os fenômenos que fazem parte da natureza, e os espíritos são uma das forças da natureza, é uma criação de Deus, os anjos fazem parte dessa hierarquia, eles estão no topo da escala espiritual. Esses são os prepostos de Deus. Por isso que lá atrás interpretava-se as aparições desses seres que faziam grandes revelações como anjos de Deus. Por que isso? Porque Deus não fala. Então, como que eu falo? Tem que haver vibração. Para haver vibração, tem que ter movimentação da matéria. Tem que ter pregas vocais. Ou então, hoje, com a tecnologia, coloca um sintetizador e cria uma voz. Mas é mecânica. A voz espiritual é através do pensamento. Então, anjos leem o pensamento de Deus e decodificam isso para nós. Márcia, simples. Suas considerações finais? Obrigado pela resposta. Eu esperava que ia ser exatamente essa. Sim. Então, você afirmou isto. A verdade está nos evangelhos. Sem dúvida. Mas é preciso que os espíritos dos mortos, com a sua infinita sabedoria... Não, infinita não. Pera. A infinita sabedoria ajudem, é Deus. Os outros... Nos ajudem a entender os ensinamentos, os textos bíblicos, que eles são complexos. Bíblicos. Se você pegar um texto bíblico nu e cru, é complexo o entendimento. É por isso que Jesus falou, história, exegese. A letra mata e o espírito vivifica. E o espiritismo, não é porque o indivíduo é espírita que ele não lê a Bíblia, ele tem obrigação de ler a Bíblia. Por quê? Porque o que foi dito no Velho Testamento foi dito da mesma forma no Novo Testamento e é dito da mesma forma com outra linguagem. O vocabulário é mais fácil através da interpretação, porque verdade absoluta é só Deus. Abaixo de Deus, mesmo os espíritos angélicos, é achômetro. É a opinião deles, é a opinião individual. A opinião de Deus é o que nós vemos, é o universo. São as leis naturais, são as leis que regem todo esse contexto. Isso sim é verdade. E o resto é acho. Então, quem tem mais argumento, quem achar mais, expõe o seu ponto de vista. Então, Norberto, Márcia, vou entender essas as suas considerações finais e vou dar a oportunidade, então, da Márcia finalizar hoje. Tá, então só isso. Os textos bíblicos estão ali, competência da ciência
comprovar a historicidade dos fatos, porque se os fatos não existiram, não adianta nem a gente perder tempo aqui de um debate sobre fatos que não teriam existido. Então, se os fatos existem, é competência da ciência provar a historicidade dos fatos. E depois outros ramos da ciência, como a antropologia, a filosofia, a teologia, a exegese, a história, vão nos fazer entender o que aquilo significava naquela época e trazer essa atualização que o senhor está dizendo, que necessariamente tem que ser feita pelos espíritos dos mortos. Não. Pode ser feito usando os ramos diversos da ciência que vão fazer essa atualização. Por isso que o Espiritismo se assenta num tripé. Ciência, constatações, filosofia, achômetro e religião. A ligação entre Deus e as suas criaturas. Tem que haver esse tripé. Se não houver o tripé, existe o isolacionismo. O isolacionismo é capenga. Por isso que houve o afastamento lá atrás da ciência e da religião. Obrigado. Se houvesse união desde o início, as coisas seriam mais fáceis. E hoje temos o Espiritismo para facilitar esse entendimento. Obrigado, mais uma vez. E assim a gente encerra o Mistérios de hoje. Você aí de casa pode participar dizendo se faltou algum assunto para ser abordado no nosso e-mail, é mistérios@tvmundomaior.com.br ou no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.